A ditadura do proletariado quer se manter no poder. Estamos vivendo e fazendo um dos mais importantes momentos da história do Brasil. Mas enquanto nosso presidente pisa e se desvencilha das víboras venenosas, nossa parte, nossa ajuda e nossa missão nessa história é sair às ruas em apoio ao presidente Bolsonaro e como guardiões da verdadeira democracia e do Brasil. Hoje o vídeo está com perguntas quentes e temas históricos e muito importantes. No decorrer desse vídeo falaremos sobre os seguintes temas: o poder das ruas e a importância das nossas manifestações de apoio ao novo presidente, o programa escravo cubano conhecido por Mais Médicos, aumento salarial do STF, nióbio, grafeno e quartzo. O que é isso? Acredite se quiser, mas hoje nós estamos no triscar de uma guerra civil. Negócios sem um viés ideológico, usinas de água para o Nordeste, a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para a capital de Israel, Jerusalém. E para finalizar, as considerações finais. Pare, respire, há pontos marcados para você assistir e voltar a assistir mais tarde. Está aí na descrição do vídeo, é só clicar e você vai para o ponto ou pula para outro ponto. Veja como correto explicar aos novos inscritos e também àqueles que já se inscreveram, que a maioria dos meus vídeos não termina no final do vídeo, e sim continua em seus comentários, que complementam, criticam e elogiam o conteúdo desses vídeos. Esses comentários enriquecem o nosso conhecimento e por muitas vezes estimulam novos vídeos. Então, por favor, comente e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para saber quando novos vídeos serão postados. E se gostar, deixe o seu joinha. E se não gostar, é claro, deixe o seu desagrado, que também é importante. Compartilhe esse vídeo para que o canal se torne relevante nas pesquisas. Vinheta! A esquerda está perdendo seu tempo com a alimentação do ódio e com o brecar do governo de Bolsonaro. Vamos assistir esses vídeos da Gleisi e do Stedili. Não queremos desemprego estatístico, nós queremos desemprego efetivo. É povo na rua e nós vamos ter que radicalizar. É isso aí! É isso aí! Cutucar os nossos primos lá metalúrgicos, diz, quando é que vocês vão parar? E lá pelas tantas, que não precisa dizer, nós podemos parar uma rodovia. Aqui ninguém passa 2 horas em homenagem ao Lula. Então espero que ele aproveite o depoimento para mandar a merda a muita gente. Ao invés de se reinventarem e pedir desculpas à população, planejam como atravancar o desenvolvimento do Brasil, querem atravancar as aposentadorias, querem atravancar a saúde, a segurança, a educação. O vídeo do Cid Gomes. Se quiser dar um exemplo para o país, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade. Sim, é isso que eles deveriam fazer, pedir desculpas. As ruas garantirão o futuro da democracia e a qualidade de vida que teremos no país. As ruas são o medo dos políticos e a garantia de que eles entendem que não são os donos do Brasil, e sim simples funcionários por nós assalariados. Recebem salário que nós pagamos. A única coisa que pode parar a mão nefasta do STF é a mão da manifestação, é a mão das nossas manifestações nas ruas. O Brasil corre o perigo de sucumbir na ditadura do proletariado. O PT e seus asseclas, MST, PCdoB, PMDB e etc, estão armando e tramando. E de novo eu repito, as ruas é o único obstáculo para que democraticamente possamos pará-los. E se não, haverá a guerra civil. Acredite se quiser, mas estamos no triscar desse momento. O programa Mais Médicos. Temos cerca de 8.400 médicos cubanos trabalhando no Brasil, sem as suas famílias presentes aqui no Brasil, que estão reféns do governo lá em Cuba, como forma de garantia para que os médicos não deixem Cuba para viver no Brasil. E se pois assim o fizerem, suas famílias sofrerão as consequências. Cuba recebe 75% do salário dos médicos cubanos, sobrando para os médicos cerca de 875 dólares, e o resto vai para Cuba. Cuba tem um lucro com o programa de 249 milhões de dólares por ano. Vejamos essa matéria da médica cubana falando sobre esse assunto polêmico. Olá pessoal, tudo bem? Sou Martínez. Como todo mundo já deve estar sabendo, Cuba não quer continuar com o programa Mais Médicos, após algumas mudanças que o Jair Messias Bolsonaro
quis fazer, que são as seguintes, acho super válidas, super justas e qualquer pessoa honesta vai concordar. Essas 3 mudanças são as seguintes. A primeira é que o médico cubano tem que passar pela prova do Revalida. Acho super válido se qualquer profissional formado fora do país, fora do Brasil, precisa passar por essa prova, porque o médico cubano não precisa. Não entendi. A segunda mudança é: o médico cubano tem direito a receber integralmente o seu salário, 100% do seu salário. Mais do que justo, se ele que trabalha, é ele que tem que receber. Não era o que vinha acontecendo. 75% do salário dos médicos cubanos ia para financiar aquela ditadura e 25% apenas ficava com o pobre trabalhador cubano. E a terceira seria que os médicos que aqui no Brasil poderiam trazer suas famílias para ver elas aqui. É absurdo ficar mais de um ano sem ver os seus parentes, porque o governo cubano se sente ameaçado, tem medo que, estando a família aqui com os médicos, eles queiram desertar, porque muitos deles não desertam por causa disso, pensando na sua família lá, o que pode vir a acontecer com eles. E como todo mundo sabe, ditadura comunista só se sustenta sugando um país capitalista, que não, agora não será mais o Brasil. Qual será o próximo? Vamos aguardar. E o STF quer impedir as condições impostas pelo presidente Bolsonaro para que esse programa continue de forma saudável e justa para os médicos cubanos, como a Zoe falou nesse vídeo. Aumento do salário do STF. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que não era o momento de ampliar despesas e também declarou ver o aumento de gastos como preocupação. O Brasil está quebrado e vão subir aí salários, salário do funcionalismo público. Que absurdo é esse? Segundo cálculos das consultorias da Câmara e do Senado, o reajuste poderá causar um impacto de 4 bilhões nas contas públicas. O presidente eleito faz um apelo à Câmara dos Deputados que não aprovasse o aumento, mas não adiantou. Veja só a matéria. Obviamente que não é o momento, nós estamos encarando, terminando o ano com déficit, vamos começar com outro déficit. Quando se fala em reforma da Previdência, sempre existe sacrifício, né? Por mais que alguns digam o contrário, mas todos têm que colaborar para que o Brasil saia dessa crise. E o Poder Judiciário, no meu entender, num gesto de grandeza, com toda certeza, não fará tanta pressão assim por esse aumento de despesa agora, no meu entender. O que você acha desse aumento salarial do STF? Eu acho que eles poderiam viver tranquilamente com R$34 mil por mês, ao invés de 39 mil, né? Não, 34 mil para 39. Você entende o impacto qual vai ser de 4 bilhões de reais? Eles não podem viver com 34 mil reais por mês? Será que esse aumento não teria sido proposital, como mais um dos conchavos de esquerda para enfraquecer as possibilidades econômicas do nosso governo, inclusive dificultar a questão da Previdência? Só que tem um porém. Nem a Câmara, nem o atual presidente Michel Temer podem aprovar esse aumento. Sabe por quê? E vejam, os ministros que deveriam saber e conhecer as leis, não sabem. Porque a legislação proíbe que no período de 180 dias antes das eleições, até o dia da posse dos candidatos eleitos, haja um aumento de remuneração para o funcionalismo público. Isso foi criado para proteger o dinheiro público de ser usado em campanha eleitoral e não favorecer a esse ou aquele candidato. Será que esses caras não seriam capazes de fazer alguma emenda de emergência na calada da noite, como costumam fazer, usando algum feriado, alguma festividade para enganar o povo brasileiro e passar esse aumento quando ele é ilegal? STF, quantos presos já foram soltos por Gilmar Mendes até a data de hoje? Mais de 20? Mais de 50? Você acha que é um rodízio combinado no STF? Uma hora esse solta e noutra o outro prende para dar uma de justo, de disfarçar que existe um plano em andamento? Plano do caos. Você não tem a mesma impressão que eu tenho de que quem está governando o país é o STF? Você sabia que poderíamos acordar amanhã em um novo Brasil? Aliás, é por isso que somos conhecidos como o gigante adormecido. Mas quem foi a bruxa que nos envenenou com a porra da maçã? Nióbio, grafeno. O nióbio e o grafeno é muito mais caro do que o petróleo. Você sabe... O que você sabe sobre o nióbio? Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Nióbio,
Sabia que atualmente o quilo de nióbio na Bolsa de Metais de Londres vale $228,57 ou mais? No Brasil, o nióbio vale aproximadamente R$ 822,85. Gostaria de saber mais? O que você sabe sobre o grafeno? Vamos ver esse vídeo, esse resumo explicativo sobre o grafeno. Imagine acordar e encontrar já no espelho do banheiro um computador. E que tal uma pulseira cartão de crédito? É o futuro batendo a porta, graças ao material derivado do grafite, descoberto por 2 cientistas russos em 2004. O grafeno é um material transparente, flexível e muito fino, porém 200 vezes mais resistente que o aço. É um condutor de eletricidade mais eficiente do que o cobre, além de ser um material melhor para a fabricação de produtos eletrônicos. A Rússia e o Brasil possuem as maiores reservas do mundo de quartzo, só que a do Brasil é a maior e a de melhor qualidade. O Brasil é o país que tem a maior reserva natural de grafite do planeta. O que há em comum entre o grafeno, o nióbio e o quartzo? Será que é o fato de que continuaremos sendo roubados? Especialistas dizem que o grafeno tem potencial para movimentar 4 trilhões de reais nos próximos 10 anos. E por que esses minerais são vendidos a preço de banana? Por que esses metais são vendidos a preço de banana? Assim como somos roubados pelos chineses, também seremos roubados pelos russos? O que você acha que o governo Bolsonaro deve fazer para proteger nossas riquezas? Minerais, metais. O presidente eleito tomou o mesmo caminho exemplar desses que vou mencionar agora. Preste atenção. Você sabia que Oswaldo Aranha foi um grande político brasileiro, diplomata, e foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, ano em que presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano para a partição da Palestina, que culminou na criação do Estado de Israel. You all know how to vote. Brazil, yes. France, the United States, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. As the result was made public, a wave of ecstasy swept over the Jews. Na verdade, esse fato rendeu a Oswaldo Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Apesar do Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, ter sido empurrado por Getúlio Vargas em direção à Alemanha nazista, políticos, diplomatas e embaixadores como Oswaldo Aranha, que buscava a proximidade com os Estados Unidos, inclusive ajudou um amigo de Albert Einstein a conseguir visa para entrar no Brasil, refugiando-se do nazismo. Guimarães Rosa, escritor e embaixador, a sua esposa, Aracy Guimarães, apelidada de Anjo de Hamburgo, o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, chefe da representação brasileira na França. Entre outros, salvaram muitas vidas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial da Alemanha nazista. O que isso tem a ver com a crise do petróleo? O Brasil entra na crise do petróleo em 1973. 1973 é a época da Guerra de Yom Kippur, Dia do Perdão. Golda Meir disse: esse povo cercado por inimigos decidiu viver. Se nós tivermos que pagar o preço para viver, nós pagaremos. Este não é um povo que se entrega. Nos entregarmos é a destruição de nossa soberania e de nosso povo. O crescimento até 73 foi muito grande. Quer dizer, se você pegar o produto real, o PIB real, ele dobrou, um pouquinho mais do que dobrou no período. O Brasil começou a se complicar com a primeira crise do petróleo. Em 72, em Roma, numa reunião do Fundo Monetário Internacional, o então ministro de Finanças da França, Giscard d'Estaing, me disse: ó, Delfim, vai haver uma crise. A OPEP está se preparando para fazer um cartel. Foi um boicote da OPEP,
para com os países que davam suporte a Israel. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, os países árabes. Foi aí que o Brasil se endividou enormemente, e veja por quê. A Petrobras, durante esse período todo, cresceu muito pouco a produção interna. Uma política da Petrobras era, na verdade, você guardar as reservas. Era muito mais fácil de importar do que tirar petróleo. E o Brasil entra na grande ciranda do endividamento. Os árabes não nos emprestavam, mas os bancos nos emprestavam dinheiro, nós comprávamos o petróleo dos árabes, os árabes depositavam esse dinheiro no mesmo banco, eles voltavam a nos emprestar, os árabes de novo repetiam o processo. Então nós tínhamos montado uma espécie de moto contínuo que ia terminar de qualquer jeito. E foi o que aconteceu. Em 79, o Brasil já estava com uma dívida gigantesca, mas o mundo tinha virado 50 bilhões de dólares. Isso é o que se chama negócio das Arábias, né? Os caras não emprestavam dinheiro para o Brasil, mas emprestavam para o banco emprestava o dinheiro para a gente comprava o petróleo dos árabes, os árabes davam o dinheiro da compra, né? Uma parte desse dinheiro ia para os bancos novamente para emprestarem a nós. E assim nos seguraram pelos huevos, né, como se disse. O mundo árabe somente sugou o nosso dinheiro. O que você acha? Que devemos deixar o mundo árabe novamente nos pegar pelos ovos? Sugar nosso sangue? Quando o presidente Bolsonaro fala em fazer negócios com Israel e com o mundo, e com todo o mundo sem o viés ideológico, é isso o que ele quer dizer. Um negócio onde todos lucram. Israel tem um dos mais desenvolvidos projetos de dessalinização e que estão sendo oferecidos para resolver o problema de água do Nordeste. Vamos assistir a esse pequeno resumo. Essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. Na África, por exemplo, muitos países estão comprando aquelas máquinas que Israel retira a umidade do ar e produz água potável. O governo de Israel estendeu a mão ao governo de Jair Bolsonaro, ao governo brasileiro, para resolver essa questão no Nordeste. É possível, gente. Se não resolver o problema da seca no Nordeste, é porque o governo brasileiro definitivamente não quer. Ao meu ver, o presidente Bolsonaro não deve recuar a posição dele de apoiar e mover nossa embaixada brasileira para a capital de Israel, Jerusalém. Você concorda com essa posição do presidente eleito? Escreve aí, me fala aí nos comentários. Estamos no triscar de uma guerra civil, que se você não sair às ruas, o presidente poderá fracassar e o Brasil quebrará. Isso é o melhor que a esquerda poderia sonhar em planejar para alcançar o plano Gramsci, o plano do apodrecimento social e econômico, que culminaria com uma guerra civil popular, um embate da população civil, da esquerda e da direita. Isso chega a ser uma profecia. Cuidado! Repito novamente, nossa disposição de sair às ruas pode prevenir esses acontecimentos. Então o quê? Você acha que assistir à posse do presidente na TV é suficiente? Que a vida vai ser mais feliz a partir de agora? Que vamos ligar nas novelas do SBT, da Globo, da Record e tudo vai estar bem? A luta será muito maior do que você imagina. Se não houver o nosso apoio, o Brasil já era. O que eu quero dizer com o nosso apoio? A sacanagem já começou, as tramóias já começaram, vide o aumento salarial dos punhas do STF, os partidos de esquerda e centro e alguns políticos da direita já estão conchavando contra o governo de Bolsonaro. A luta só está começando. Onde você estará na hora do vamos ver? Em casa vendo novela? Ou nas ruas lutando pelo seu interesse? Zangão Blues.